Podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Hoje estamos iniciando a nossa última live do ano de 2024 com o nosso reverendo Davidson a respeito dos segredos revelados no livro de Jó. Então hoje ele vem para justamente fazer o fechamento, que é um resumo, um breve resumo do livro de Jó que ele escreveu. Se você não tem, por favor, não deixe de adquiri-lo, tá bom? E nesse momento nós então vamos orar. Logo depois da oração nós vamos convidar o reverendo Davidson para que esteja aqui conosco, dando continuidade, dando sequência à nossa live. Mas antes eu quero também desde já agradecer a todos os amigos, a todos os irmãos que têm aí nos acompanhado, nos dado audiência. Não esqueça de dar seu like, de curtir, porque isso vai fazer com que o conteúdo que nós temos disponibilizado se torne um conteúdo de relevância, tá bom? Talvez você pergunte, e aí, o reverendo Davidson então encerrou, não tem mais? Calma. Vai ter mais sim, só que nós vamos entrar de recesso. Mas vamos orar e depois eu vou dar as devidas informações. Paizinho querido, obrigado por essa manhã de quarta-feira. Obrigado, Senhor, porque reconhecemos a tua bondade para conosco. Muito obrigado porque ao longo de todo este ano de 2024, percebemos a tua bondade sendo dispensada a nós, a nossa família, os nossos. E queremos agradecer, Senhor, por tudo aquilo que tu fez, por tudo aquilo que tu fazes e está fazendo na nossa vida e através da nossa vida. Paizinho querido, queremos entregar diante de Ti essa live que nós estamos realizando e pedir para que o Senhor direcione, pedir ao Senhor que continue colocando as palavras nos lábios do nosso querido amigo reverendo Davidson, com unção, com graça, de modo que, além de nos ensinar, de fortalecer a nossa fé, possa também, Senhor, conduzir outros irmãos e amigos a ter encontro com o seu Filho amado, Cristo Jesus. Senhor Deus, obrigado, fala conosco nessa manhã, continua, Senhor, a se revelar a cada um dos meus irmãos através do teu servo, reverendo Davidson. Essa é a minha oração em nome de Cristo Jesus. Amém. E ano que vem, sim, o reverendo Davidson vai estar conosco, parceria, né? Nós fizemos um contrato vitalício com ele, tá bom? A única coisa que só vai encerrar quando ele for para o céu, mas aí de repente lá no céu a gente faz uma live também, tá bom? Não tem problema não. Isso aí os irmãos podem ficar tranquilos. Nós vamos entrar de recesso. Afinal de contas, nós também precisamos restaurar as nossas energias. E olha, esse ano foi um batidão daquele, né? Como diz os capixabas, correria, mas uma correria saudável, mas que sim, exige um pouco também do nosso físico. Então nós vamos tirar um período aí para que possamos descansar, ter a nossa energia física e emocional restabelecida, para que o ano que vem, então, possamos retornar normalmente com as nossas atividades. Então, nós vamos entrar em recesso e vamos retornar no ano que vem, no mês de fevereiro, até porque o carnaval é só isso. Então, em fevereiro, na primeira quarta-feira, nós vamos voltar com o nosso querido amigo reverendo Davidson, e ele tem aí alguns
estudos que ele vai fazer conosco. Daqui a pouco ele vai falar, tá bom? E também vamos retornar com a nossa live Manhã com Deus, ok? Depois a gente fala um pouquinho mais sobre isso, por quê? Porque agora eu preciso chamar o reverendo Davidson, né? Bom dia, tudo bem contigo? Bom dia, pastor Aderson. O som está falhando um pouquinho aqui. Eu te ouvi pouco, né, nesse finalzinho aí, mas bom dia a todos. Que Deus nos abençoe em nosso estudo, o último estudo do ano de 2024. Último estudo. Eu estou falando aqui, já estou divulgando que o nosso contrato é vitalício, hein? O nosso contrato É, é, o resto da vida, né? resto da vida, exatamente. Olha só, queridos, deixa eu contar mais um segredo, hein? Eu vou me antecipar. O reverendo Davidson tem novidade aí para o ano que vem. Ele vai falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Ele tem algumas novidades aí para o ano que vem e eu quero que você esteja bem atento, tá bom? Reverendo Davidson, eu vou sair de fininho para que você possa estar bem à vontade e aí também já falar da novidade para o ano que vem. Já quero desde já dar bom dia aí para a Áurea Santos, ela já está aí conosco, ela já está aí nos assistindo. Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Tem outros irmãos que vão se conectando, que Deus abençoe também a sua vida. Reverendo Davidson, fique à vontade, meu amigo. Obrigado, pastor Aderson. Nós temos uns planejamentos, né? Se Deus quiser, que acontecerão para ano que vem. Eu tenho 2 livros já na ponta da agulha para lançar ano que vem, livros mais fininhos, né, livros menores, e eles vão dar a tônica dos primeiros estudos do próximo ano. Então, prepare-se, né? Vocês também vão conhecer novas edições a partir do ano que vem. Enquanto o ano que vem não chega, a gente vai fechar hoje o material com o resumo nossas aulas sobre o livro de Jó, tá? Como vocês estão acompanhando até agora. Então, vamos começar falando da nossa literatura, né? Eu tenho aqui, ó, fechando também as propagandas desse livro aqui, A Semente e a Palavra, na sua segunda edição ampliada. Você que gosta de pregar a palavra, gosta de estudar sobre homilética, esse livro aqui é pautado na ciência da nova homilética. Aqui eu ensino você a fazer pregações de sermões narrativos. Eu vou até ler para você aqui alguma coisa interessante que eu coloquei aqui atrás, na parte de trás do livro. Está escrito assim: aprenda a semear como Jesus. Entenda os desafios para a pregação na era da pós-modernidade. Aproveite as técnicas revolucionárias da nova homilética e semeie mensagens com muita criatividade e interatividade com os seus ouvintes. Aplique todos os princípios do método usado por Jesus para impactar gerações através dos tempos. Use também a força das imagens, a catarse teatral e várias técnicas da narrativa cinematográfica a favor do reino de Deus em suas mensagens, tornando-as mais contextualizadas e interessantes. Então, para você que já é pregador da palavra, que deseja ser pregador um dia, esse livro aqui é para você, tá legal? Então, perfeito. Então, esse aqui é o livro na sua segunda edição ampliada para você que deseja ser pregador ou que já é e quer aprimorar os seus trabalhos de pregação para que as pessoas tenham mais impacto ao ouvir as suas mensagens. Temos aqui, ó, esse aqui também, que é o novo livro, né, que está impactando muitas vidas também. O livro Revelações Originais do Salmo 23, completamente produzido à luz da Bíblia Hebraica, Segredos Revelados da Bíblia Hebraica. É o Salmo 23 comentado, versículo por versículo, palavra por palavra, à luz do hebraico bíblico, a língua original é que ele foi escrito, dentro da cultura original também, né? E nessa mesma toada, esse meu segundo livro aqui, um pouco mais grosso,
É o livro Proteção Divina no Curso da Vida. Conheça as revelações originais do Salmo 91. Também, aqui, direto da língua original hebraica. Então, esses 2 livros aqui são comentários de 2 salmos mais amados, mais queridos do mundo inteiro, tudo à luz do hebraico. Tá? O comentário feito por um brasileiro, os comentários mais abrangentes feitos aqui no Brasil, em solo brasileiro, vai abençoar a sua vida também, tá? Tanto o 23 quanto o 91, uma pegada assim, exegética muito profunda, muito simples e muito abençoadora. E por fim, o livro deste ano, né, que estamos coroando agora, nesse nosso último estudo, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. A gente vai fechar o resumo desse livro aqui na aula de hoje. Essa é a nossa última aula sobre esse livro aqui, tá? Aqui atrás você vê o endosso de muitos professores também do hebraico, especialmente esse aqui, o Rafael Ribeiro. Ele foi o meu professor de hebraico no seminário. Foi com ele que começou toda a minha jornada exegética, né? Ele também dá um endosso aqui para o livro, né? Uma bênção, tá bom? Uma bênção para você, o livro da editora Contextualizar. Se você pedir, dá tempo de chegar para sua casa ainda para o final desse ano, tá? Então, faça o seu pedido, faça o seu contato. Todos os meus livros têm também na versão Kindle, na versão digital, que é o livro digital para você ler. E se você tiver Alexa em casa e você comprar os meus livros pelo Kindle, dá também para você fazer uma coisa muito legal. Dá também para você pedir para a Alexa ler os meus livros para você. E o robô vai ler e você vai escutar todos os meus livros que você tiver comprado pela Amazon, tá? Meu livro digital, na versão digital. Então, é bem interessante. Você pode aproveitar essa experiência também. Faça contato pelo meu número, pelo meu WhatsApp aqui no Rio de Janeiro. 021 998 58 5402. 021 998 58 5402. Para eu enviar para você o link e você saber como adquirir as minhas obras, tanto na versão digital ou na versão impressa, o que você preferir. Tá legal? Muito bem, pastor Aderson, estamos prontos agora para começar a nossa aula. Vamos começar a trabalhar aqui o nosso conteúdo agora. É só liberar a nossa tela aí. Bom, então, você já sabe, estamos aqui com o nosso resumo, ele é gratuito. Se você não pediu ainda dá tempo de você pedir o pastor Aderson de enviar. Você está vendo aqui, é o resumo Segredos Revelados do livro de Jó, baseado no meu livro, né? E você pode solicitar ao pastor Aderson, ele vai enviar para você o PDF gratuito de 50 páginas, para você ter aqui todo o resumo do que temos tratado nos estudos aqui, nas nossas lives, que vamos terminar hoje, né? Estamos aqui na página 46 do nosso resumo. Tratamos agora do epílogo do livro de Jó. É o arremate, né? É a conclusão de tudo. E o título, né, do nosso último capítulo aqui é Restauração e Redenção no final de Jó, tá? Aqui você vê o conceito bíblico de restauração, onde na Bíblia o conceito de restauração está enraizado na palavra hebraica shuv. A palavra shuv é que significa restauração, ou seja, retorno. A palavra shuv, literalmente em hebraico, significa retornar, é o verbo que significa retornar ou restaurar, no contexto em que o verbo aparecer é que define, né? Então, shuv significa retornar ou restaurar. Então, quando dissemos que Jó foi restaurado em tudo que ele teve, aqui aparece a palavra shuv, ou seja, ele teve
o retorno daquilo que ele havia perdido, tá? O que ele perdeu aqui é retornado e de forma mais ampliada, né? Uma forma ampliada. Então, aparece aqui o termo hebraico, na cultura hebraica, a palavra shuv. A restauração bíblica envolve não apenas a recuperação de bens materiais, mas também a renovação espiritual e emocional, porque de fato ele também estava quebrado, emocionalmente principalmente, né? Mas espiritualmente ele conseguiu se manter intacto ainda. Apenas ele teve um upgrade no seu relacionamento com Deus, mas ele não, né, Jó não havia pecado, não havia blasfemado. E esse era o propósito de todo o sofrimento que ele estava passando ali, né? Então você já sabe que o conceito bíblico de restauração é esse conceito bíblico forte, poderoso, que traz essa ideia de retorno, tá? Retorno a uma condição antes da disforia, antes do pecado, antes do erro, antes da queda, tá? É uma situação de retorno de uma situação preliminar que era boa, que era perfeita. Tá legal? Como é que se deu então a restauração de Jó? Deus restaurou a saúde, a família, as riquezas e a posição social de Jó após as suas provações, tá? Então a restauração de Deus foi completa. É claro que ele não ressuscitou os filhos que partiram, né? E nem mesmo os servos que partiram também, né? Os empregados. Essa ressurreição ainda vai se dar no final dos tempos, né? No final de tudo. Mas a questão é que mesmo sem ressuscitar os filhos que partiram, mas Deus deu novos filhos, e até onde a gente consegue perceber no texto de Jó, filhos com qualidades superiores àqueles que partiram, tá? Os que partiram não tinham muita intimidade com Deus, eles estavam meio que fiados ou encostados no tipo de fé que Jó teve, né? Eles estavam, portanto, confiados na fé do seu pai e aparentemente não estavam muito ligados às coisas de Deus. Agora parece, pelos nomes que a gente vai ver, né? Parece que as novas filhas de Jó, inclusive, os filhos também, que Deus deu em dobro para ele, então parece que eles tinham, inclusive, qualidade superior do ponto de vista espiritual, tá? Então tudo indica que essa nova safra de filhos que Deus deu a Jó, junto com a sua esposa, que passou com ele junto pelo sofrimento, parece que era uma safra ainda melhor, né? Uma safra mais comprometida, inclusive com as coisas de Deus, e uma safra mais abençoada também, né? Então Deus restaurou a saúde, a família, as riquezas e até a posição social de Jó após as suas provações, simplesmente porque ele passou pela prova, né? Ele passou por tudo e saiu vitorioso do outro lado. Então isso é muito importante, por isso que Deus abençoou a Jó. O que é interessante também para a nossa vida, porque às vezes a gente quer receber as bênçãos da fidelidade de alguém que é fiel, mas não quer pagar o preço da fidelidade, entendeu? Jó só recebeu as bênçãos porque ele foi fiel. Ele pagou o preço e foi até o final na sua fidelidade. Então, se queremos receber as bênçãos, temos que também demonstrar fidelidade, passando pelas provas, passando como vencedores nas provas que Deus envia para a gente, tá? Seja em qual área for, a área de saúde, a área familiar, a área financeira, até a área de posição social, não é? Tudo isso aqui, ó, são áreas que Deus pode provar-nos. E nessas áreas que Deus pode nos provar, a gente precisa passar pela prova e chegar do outro lado com aquele ar de vencedores, né? Conforme a Bíblia diz, nós já somos mais do que vencedores. Conforme também no estudo amplo que fizemos aqui, uma série sobre a vitória à luz da Bíblia, né? Você pode procurar aqui
no Facebook da Igreja de Aracruz ou então no meu canal do YouTube. Você vai ver ali uma série de estudos que fizemos sobre a vitória à luz da Bíblia. Tá legal? Bom, a restauração social de Jó inclui também a reconciliação com os seus amigos e o reconhecimento por parte deles, né, da sua justiça inicial. Então você deve estar se lembrando de que os amigos de Jó começaram, em certo momento, a criticar Jó, a acusar Jó de ter algum pecado escondido, e por isso que Deus permitiu que todo aquele sofrimento viesse sobre ele, né? Aquela lei, a lei da causa e do efeito, a justiça retributiva de Deus. Então eles focaram muito nisso. E agora, com Jó sendo restituído de tudo que ele perdeu, você vai ver aqui que essa reconciliação social, essa restauração social também aconteceu no que diz respeito aos seus amigos, porque Jó, o próprio Deus falou que os amigos de Jó estavam errados e mandou com que Jó orasse pelos seus amigos. Essa era uma restauração também do ponto de vista social e espiritual, ou seja, Jó voltou a ter aquela condição de moralidade, inclusive espiritual, como sacerdote, como alguém que tinha esse poder, né, de sacerdote, que antes ele orava talvez só pelos filhos, só pela família, e pelos seus que estavam debaixo do seu guarda-chuva, né? Agora Jó está orando inclusive pelo guarda-chuva dos outros, pelos seus amigos. Ele se tornou também uma espécie de referência sacerdotal para os seus amigos também. Quem sabe até envolvendo outros clãs, que não seja apenas o dele próprio, mas agora envolvendo outros clãs também, como sacerdote de vários clãs reunidos, né? O que é bem interessante. Até nisso, Jó recebeu a bênção em dobro, tá? Inclusive do ponto de vista social barra espiritual, né? Bom, na página 47, você vai ver aqui o conceito bíblico de redenção, que é um outro conceito, outra palavra-chave que também aparece muito em Jó, que tem a ver com, inclusive, a nós hoje, né? Além de restauração, que também tem a ver, né, conosco. Mas, o conceito bíblico de redenção, né? Na cultura hebraica, o conceito de redenção está ligado à palavra Geulah, Geulah em hebraico, que se refere ao ato de resgatar ou libertar alguém. Então, você imagina alguém que está preso, ele foi resgatado com vida, com saúde, pelo seu resgatador, por aquele que tem a autoridade de tirá-lo, tem a força para tirá-lo do seu cativeiro, não é? Então, na cultura hebraica, o conceito de redenção ele está muito ligado a essa palavra aqui, Geulah, tá? Então, é resgatar ou libertar alguém de uma situação de perigo, de cativeiro, de prisão, né? De alguma situação até social, inclusive. A redenção, portanto, ela é vista como a obra divina de libertar o povo da escravidão do pecado e da morte. Então, Deus é o nosso Redentor. Jesus é o nosso Redentor, não é? Inclusive, aqui no Rio de Janeiro, temos a figura do Cristo Redentor. É aquele Cristo de braços abertos, não é? Sobre a Baía de Guanabara. Por que traz essa ideia, essa imagem, né? Porque a ideia de alguém que veio para redimir. E redimir é libertar, resgatar do erro, do pecado, resgatar da prisão, né, que Satanás nos coloca quando nos leva a pecar. Nos conduz, né, nos incita a pecar. Então, Cristo é o nosso Redentor. E o Jó teve essa experiência também, colocando Deus Pai como seu Redentor, né? Ele disse, inclusive, o meu Redentor vive. Ele se refere aqui a Deus Pai, né? Porque Jó não conheceu Jesus. Ele, no máximo, conheceu alguma revelação embrionária de quem mais tarde fosse revelando como Jesus. Mas, naturalmente, Jó não conheceu Jesus. Mas ele viu o aspecto redentor de Deus Pai. Ele viu um Deus que redime o seu povo, não é?
Então, a declaração de Jó, o meu Redentor vive, expressa a sua fé inabalável em Deus como seu Redentor e protetor, tá? Então, Jó realmente falou essa frase, o meu Redentor vive. Isso demonstra ele também, demonstra para a gente que essa afirmação sugere a crença de Jó na ressurreição e na esperança de uma vida futura após a morte. Numa época patriarcal, em que não se tinha essa ênfase, não se tinha esse conhecimento, essa ênfase. Mas Jó, por mais antigo que seja o livro, já dá essa pista aqui, né? Já joga essa pista para a gente de que era uma crença antiga na ressurreição. E uma vida futura após a morte também, né? Uma vida de existência. Uma existência após a morte. Então, embora não fosse a ênfase da época patriarcal, nós temos aqui uma forma embrionária, bastante sutil, de se acreditar nessa frase aqui, né, sobre ressurreição, que o meu Redentor vive. Tá legal? É bem interessante também você perceber que tanto a restauração está aqui em voga, no epílogo de Jó, é muito clara a restauração, como também mesmo essa frase, né, o Redentor vive, enfim, você consegue perceber também o conceito de redenção no livro de Jó como um todo, e aparece aqui também no epílogo, tá? No final do livro de Jó. Estamos entusiasmados em anunciar o lançamento do livro, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó, publicado pela editora Contextualizar em 2024. Este livro, escrito pelo reverendo Davidson Bignon, pastor congregacional, mestre em ciências da religião e professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento, possui 420 páginas repletas de comentários profundos sobre o livro de Jó. O autor explora temas cruciais como o sofrimento dos justos, o problema do mal e a teodiceia judaico-cristã. Com análises impressionantes e únicas, o livro promete transformar sua perspectiva sobre sofrimento e fé, oferecendo respostas para as questões mais difíceis da vida. Não perca a oportunidade de mergulhar em um estudo profundo e enriquecedor. Adquira já a obra, Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó e descubra um novo entendimento sobre a integridade e a fé. Disponível agora. Sobre a redenção para a família, os nomes das filhas de Jó, eles são mencionados aqui, das novas filhas de Jó. As antigas morreram, tá? Morreram e os nomes não foram revelados, nem das filhas e nem dos filhos também. Não foram revelados. Aqui, nessa nova safra de filhos que Deus dá e abençoa Jó, os nomes dos filhos não foram revelados, mas das filhas foram. E todos os nomes das filhas, você vai ver no meu livro aqui, você vai ler e conhecê-los, os nomes das filhas enfatizam a importância da restauração da família. Sabe por quê? Porque tem significados simbólicos nos nomes dessas filhas. Todos eles refletem a transformação e a beleza que Deus trouxe à vida de Jó, porque todos eles falam dessa nova etapa na vida de Jó, que é a transformação, e especialmente enfatizam a beleza. Entendeu? A questão da beleza. Leia meu livro, você vai saber os nomes delas, o que significa cada um deles, tá? E essa ênfase é na beleza, o que é bem interessante também, porque você vai se lembrar o quanto Jó ficou provavelmente desfigurado na sua aparência, devido à doença que ele teve, sentado no monturo lá, sentado nos cacos, não é? Então, quem sabe até os cacos em que ele ficou lá sentado e se coçando era os restos de alguma propriedade que ele tinha. Enfim, a gente não sabe, né? A Bíblia não fala isso. Mas a questão é que, sendo quais forem os cacos que ele estava se coçando, era uma situação deprimente para ele, além do sofrimento, da dor,
além da angústia emocional, ele perdeu tudo, né? Perde a família, enfim. Mas ele também perdeu sua dignidade, do ponto de vista social, não do ponto de vista espiritual, mas do ponto de vista social, né? E aqui ele recupera tudo, Deus recupera e transforma a vida dele e traz até a beleza, porque ele ficou desfigurado, ficou feio, não é? Era uma situação vexaminosa para ele e para a mulher dele também, né? Porque restou da família naquele período. E aqui ele recebe a beleza de volta, a beleza das novas filhas, a beleza da mulher que agora pôde voltar a ter uma vida tão boa quanto ela tinha antes, até melhor. Ele mesmo, né, tem mais prestígio social, enfim. Tudo foi restaurado. Ele recebeu redenção, inclusive, para a sua família, tá bom? A sua família teve uma outra chance, né? Uma nova família surgiu dali, com a sua mesma esposa, né? A mesma esposa de antes. Então, o epílogo do livro de Jó demonstra que, mesmo diante do sofrimento e da adversidade, Deus é capaz de trazer restauração e redenção completa àqueles que confiam nele, tá? Então você tem que ter um relacionamento anterior com Deus, antes de querer receber as bênçãos de Deus. Porque hoje em dia, com a informática, com a internet, está tudo tão fácil, está tudo tão tranquilo, né? Que a gente recebe muitas respostas, muitas soluções, com apertar de um botão, com um clique no celular. Mas algumas vitórias a gente vai passar só tendo um relacionamento com Deus e enfrentando lá o dia a dia da luta, né? Então, nem todas as vitórias você vai conseguir com o clique de um mouse, né? Com um toque lá na tela do celular. Então, a gente precisa aprender a ter paciência, a ser forte também, né? E a enfrentar a cada prova, passando por elas, né? Como diria o cantor Lázaro, dando glória a Deus, né? A história de Jó é um testemunho do poder transformador de Deus na vida daqueles que permanecem fiéis, porque como Jó também, ele teve um relacionamento com Deus anterior a tudo o que ele enfrentou, ele se manteve firme nesse relacionamento. Ele não se deixou abalar no seu relacionamento com Deus. Isso só fez que houvesse crescimento no modo como Jó estava agora conhecendo mais a Deus e agora também recebendo os frutos do seu esforço, né? Os frutos da sua fidelidade. E então, ele agora recebe todas essas bênçãos como nós já conhecemos também. Não foi fácil para Jó passar por aquilo, mas ele enfrentou tudo e saiu de cabeça erguida, foi abençoado por Deus. Tá legal? Bom, vamos fazer um resumo geralzão aqui para fechar então os nossos estudos e as nossas aulas e fechar bem o nosso ano de 2024, não é? A temática do sofrimento humano na literatura e na teologia reflete os desafios e as angústias enfrentados pela humanidade nos tempos modernos. Obras literárias recentes exploram questões existenciais, exploram traumas individuais e coletivos e os efeitos psicológicos do sofrimento em meio ao mundo marcado por imensas incertezas. Por que eu coloquei aqui sobre literatura, né, sobre obras literárias? Porque logo na introdução do meu livro, eu faço um apanhado de obras clássicas da literatura, né, de literatura mundial, da literatura brasileira também, e até livros mais recentes. Eu busco o que essas obras, várias dessas obras, muito importantes para a nossa cultura brasileira, né, e mundial também. Então eu fiz um levantamento de como essas obras clássicas e atuais trabalham a temática do sofrimento. Foi um levantamento bem interessante. Eu sou formado em literatura também, especialmente literatura brasileira e portuguesa. Então eu tenho assim
um expertise, né, para poder trabalhar sobre esse tema. Então, eu fiz um levantamento, eu coloquei aqui e foi uma pegada muito interessante para você ver como que a nossa cultura enxerga o sofrimento e o livro de Jó também, por ser um livro de cultura antiga, só que de mentalidade oriental e não ocidental como a nossa, né? Você vê aqui uma disparidade entre o modo como escolhemos no Ocidente lidar literariamente com o sofrimento e como os textos antigos da época de Jó lidaram também com essa questão da temática do sofrimento, especialmente o sofrimento dos justos. Né? É bem interessante. Então, se você gosta dessa pegada literária, compre o meu livro, você vai gostar, tá bom? Vai abençoar a sua vida também nesse ponto. Bom, no entanto, ao voltarmos o nosso olhar para a literatura antiga, encontramos no livro de Jó uma das mais profundas e abrangentes reflexões sobre o tema. Lembrando que o gênero literário do livro de Jó é o mesmo gênero do livro de Eclesiastes, que é a sabedoria especulativa. É o modo antigo de filosofar, e filosofar temas amplos, temas universais, que somente o livro de Jó e o livro de Eclesiastes fazem essa reflexão na Bíblia, tá? São os dois únicos livros da Bíblia que trabalham esse gênero literário da sabedoria especulativa. Provérbios e outros livros de sabedoria é uma sabedoria mais comum, uma sabedoria mais comum para a época bíblica, que é aquela sabedoria prática, aquela sabedoria pautada na experiência prática na vida, no mundo, no conhecimento prático também de construções, conhecimento um tanto até quanto enciclopédico para a época, né? Então essa é a sabedoria de Provérbios, é a sabedoria mais geral da Bíblia, tá? Agora, Eclesiastes e Jó trabalham essa sabedoria especulativa, que é um pouco mais próxima da abordagem da filosofia ocidental, tá? E é interessante você perceber isso também, tá? O livro de Jó, um dos textos mais intrigantes do Antigo Testamento, levanta diversas questões que são essenciais para compreender a sua mensagem e o seu contexto também, como nós estudamos aqui ao longo dessas aulas que tivemos aqui sobre o livro de Jó, tá? A forma literária de Jó é complexa, como eu também já expliquei para vocês aqui ao longo das aulas, apresentando uma estrutura tripartite de prosa, poesia e prosa novamente. Nós já vimos aqui desde as primeiras aulas, não é? Tripartite porque ela é uma partição de três partes, não é? Ou seja, a primeira parte, que é o prólogo, prosa, a poesia e todos os diálogos de Jó, depois do prólogo, né, vem tudo como poesia, todos os diálogos são poesias. E depois, aqui no epílogo, como vimos hoje, volta a falar de prosa. Volta a ser uma descrição em prosa, tá? E abandona o estilo de literatura poética. As sessões poéticas incluem diálogos entre Jó e seus amigos, monólogos do próprio Jó e os discursos divinos também, tá? Então, tudo isso aqui se aplica nessa sessão poética, que é a maior sessão do livro de Jó. A interdependência entre forma e mensagem é fundamental para a compreensão do livro. Em tentativa de separar ou cortar parte do texto, podem comprometer a sua interpretação, tá? Então, tudo isso aqui demonstra o quanto você precisa entender de modo interdependente, ou seja, uma área influenciando a outra. E que áreas são essas? A forma que o livro foi escrito, dessa forma tripartite, essa estrutura tripartite, né, com prosa, poesia e prosa, e a mensagem que é passada nesses formatos, tá? Porque a parte em prosa é para descrever o contexto e vai nos situar do porquê que tudo aquilo aconteceu para a gente, não para Jó, mas para a gente.
A parte do prólogo era um mistério para Jó. O epílogo, claro, ele viveu lá, ele também, né, ele percebeu isso, mas o prólogo era o mistério para Jó, da parte da corte celestial. A parte do prólogo que era normal para Jó era o modo como ele lidava com a vida, como ele lidava com os filhos, ele orava por eles, né? Era um homem justo, temente a Deus, coisa e tal. Então, essa parte, claro, não era segredo para Jó. Tudo que ele enfrentou também, né? O que ele perdeu, tudo isso não era segredo. O que era segredo para Jó, do que consta no prólogo, era o que motivou, né? O que levou ele a enfrentar tudo aquilo, tá? E, claro, a própria Assembleia Celestial. Aí, aquilo era para Jó um mistério. Ele não fazia ideia de que aquilo havia acontecido. Mas nós sabemos, o fato é que aconteceu, e as coisas funcionam agora sim, a gente já sabe, no reino espiritual, não é? Então, por isso que Moisés, o provável autor do livro de Jó, ele escolheu essa forma, né? Ele explica, para nos contextualizar em forma de prosa, que na cultura judaica ela tem menos importância do que a forma poética. Na cultura judaica, quando alguém prega e começa a falar em poesia, o profeta, inclusive, os vários livros proféticos da Bíblia, os profetas maiores, os menores também, eles usam a poesia para dar os seus oráculos. Por quê? Porque quando o profeta, o professor, o rabi, o rei, né, alguém importante, começa a falar, para de falar em prosa e começa a falar em poesia, o aluno ou ouvinte começa a prestar mais atenção, porque ele sabe que essa parte em poesia era mais importante. É porque o poeta, o profeta, o professor quer dar ênfase quando ele começava a falar em poesia. Era essa a ideia dos pronunciamentos, das aulas que se faziam naquela época, entendeu? Por isso que a parte poética do livro de Jó é a maior, e é a que trata da mensagem em si, que é o que trata toda a temática do sofrimento está ali nos diálogos, né? Então, preste atenção quando for ler as conversas de Jó com seus amigos, com a sua esposa, com o próprio Deus e até os monólogos que ele faz, né, para si mesmo. Porque ali está contido todo o conteúdo da mensagem do livro de Jó, como a gente aprendeu aqui ao longo das nossas aulas também, né? Então é a parte mais importante, é a parte poética, tá legal? A interdependência entre forma e mensagem é fundamental, então, para a compreensão do livro, e tentativa de separar ou cortar partes do texto podem comprometer a sua interpretação. Isso acontece muito. Tem pessoas, por exemplo, que pegam a fala de um amigo de Jó e pegam um versículo isolado de uma fala dele e começam a criar doutrina em cima de uma fala como essa. Dependendo da fala, talvez até ela possa ter algum tipo de validação doutrinária, não é? Mas nem todas têm, até porque os amigos de Jó estavam errados em essência. Eles estavam, em essência, exagerando na perspectiva da justiça retributiva. Então não dá para você levar a ferro e fogo uma fala de um dos amigos de Jó, ou mesmo da mulher de Jó. Amaldiçoa a Deus e morra, não é? A gente entendeu aqui ao longo das aulas o porquê que ela foi motivada a falar aquilo. Ela estava sofrendo junto com o seu marido. E aquilo causava dor também. Ela vê a lástima em que o seu marido estava naquela situação. Entendeu? E ela junto com ele, porque o sofrimento era mútuo. Ela sofria junto com ele. A gente entende os motivos pelo qual ela falou aquilo, mas ela estava errada também. Ela não estava certa. A gente entende a motivação dela, mas não pode dar razão a ela naquela fala dela. Entendeu? O texto deixa claro isso, que ela não tinha razão. Então, a gente precisa prestar atenção, por quê? Porque o argumento central do sofrimento dos justos, do livro de Jó, aborda questões teológicas e existenciais, que são temas bastante filosóficos até, não é? Tratados, inclusive, na filosofia ocidental,
tratados da literatura ocidental, como eu já demonstrei no livro também, no meu livro, no meu comentário. Então, tudo na cultura, filmes, enfim, fala de sofrimento. As obras ocidentais que têm mais poder de alcance, que têm mais força, que são mais famosas também, na cultura universal, são as que tratam do sofrimento, de alguma forma, tá? Então, o argumento central do livro aborda questões teológicas e existenciais, especialmente em relação ao sofrimento humano, tá? As páginas deste livro, escritas com arte aqui, já estão trabalhando aqui, o livro de Jó, já caminhando para o final, tratando aqui do meu material, né? As páginas deste livro, que é o meu livro, as escritas com arte, bom gosto, uma saudável teologia sobre o tema do sofrimento humano, são uma fonte de sabedoria divina, espraiada com grande destreza pelo mestre em ciência da religião, reverendo Davidson Bignon. THM, né, significa Theology Master, tá? Mestre em teologia, no caso aqui. E aqui, você que pegou o PDF gratuito aqui, esse PDF, nessa última página aqui, você vê que acabou, né? Toda a página 50, tem esse link aqui, ó. Você pode clicar aqui na página do autor, você vai clicar aqui e ele vai abrir para você esse link aqui, que você vai receber quando pedir o PDF, ou eu posso mandar o link também direto para você, quando você me mandar uma mensagem pelo meu WhatsApp, né? Aqui está quem sou eu. Aqui você pode pegar o livro de graça, que você clica aqui, ó. Esse livro aqui pode ser seu. Exegese do Antigo Testamento para curiosos, tá bom? É um PDF gratuito, ele pode ser seu. E você pode simplesmente clicar aqui, ó, para saber como você pode pegar de graça esse livro digital aqui também, tá? É um e-book gratuito que vai abençoar a sua vida para você que gosta de estudar a palavra de Deus. O novo livro para você, olha que legal, né? Exegese do Antigo Testamento para curiosos. É um novo presente de fim de ano, de Natal Novo, que eu quero dar para você, tá bom? E aqui, quando você segue aqui, ó, você vê os meus portfólios, os meus livros que eu tenho aqui. Então, você tem aqui, ó, os meus livros de lançamento 2024, tá vendo? Ó? A Lei do Sofrimento, que é o livro desse ano. Você pode clicar aqui e comprar o formato impresso ou o e-book Kindle, no formato digital. Se você comprar o e-book Kindle, você recebe no mesmo segundo no seu aparelho, ou no seu celular, no seu computador. E se você tiver Alexa em casa, o aparelho que toca a música, né, Alexa da Amazon, você pode pedir para a Alexa ler esse livro aqui para você. E você vai ouvir o meu livro. Olha que experiência legal, né? Além desse, você também, ó, pode conhecer aqui, ó, Proteção Divina no Curso da Vida, a versão impressa, e-book e o e-book em PDF também. Aqui e-book Kindle, que você compra na loja, e aqui você pode comprar também a versão em PDF. O livro inteiro em PDF, se você quiser, né? É bem interessante também. Aqui o Salmo 23, como você já conhece, também impresso, Kindle ou PDF, tá? Está sendo vendido também. Esse aqui é o livro para quem gosta de estudar sobre casamento judaico e família. Os temas relacionados ao casamento à luz do conhecimento bíblico, tá? Esse aqui é a minha monografia de mestrado em Ciências da Religião. Então, esse aqui é o resultado final do meu trabalho final de exegese para a obtenção do grau de mestre em Ciências da Religião, tá? Se você quiser conhecer a ética do casamento judaico, né? Na versão impressa e e-book. Aqui você vai conhecer, né? É o que me fez realmente conquistar o grau de mestre em Ciências da Religião, tá? É bem interessante também se você tem interesse nesse assunto. Para conhecer, inclusive, por que o diabo ataca tanto as famílias nos tempos modernos, tá? Isso aqui vai te ajudar a compreender o que a Bíblia ensina sobre casamento, ética, enfim, né? Sobre tudo que envolve o casamento. Aqui o meu livro sobre a homilética, A Semente e a Palavra, na segunda edição ampliada, como eu já tenho anunciado também,
Você pode comprar na versão impressa ou na versão e-book também, na versão digital, tá? Outros livros também, ó. Guardadas pelo Amor é um livro fininho. Ele é muito bom para mulheres, porque eu escrevi esse livro para mulheres. Tá bom? Se você tem problemas com a questão da segurança, você tem gatilho com isso, você que é mulher, né? Você enfrenta dificuldades nessa área, você quer se sentir guardada por Deus. Guardados pelo Amor é um livro que eu escrevi para você que é mulher. Claro que o homem também, que quiser ler, ele pode ler também, lógico, né? Não vou proibir. Mas o meu público-alvo com esse livro são as mulheres, tá? Então, Guardadas pelo Amor, descobrindo a inexpugnável proteção divina. Tá legal? Versão impressa, e-book Kindle e PDF também. Outro livro que é, na verdade, um estudo bíblico, esse aqui é o Manual de Teologia da Oração. Eu foquei aqui nesse livro o Antigo Testamento. É um verdadeiro curso que você vai comprar em PDF apenas, tá? E você vai aprender sobre teologia da oração. Eu posso até ver com o pastor Anderson para aplicar um resumo desse material também sobre teologia da oração, o que é bem interessante também. É um livro fino também, não é muito grosso, mas ele traz assuntos interessantes para quem se interessa por oração. É bem legal também, tá? Outros livros meus, que eu já trabalhei com vocês, Vitória nos Desafios da Vida, a versão impressa e e-book, né, e-book Kindle. Então você pode também adquirir esse livro aqui, que já fizemos uma série de aulas sobre ele. Já temos aqui, né? Esse aqui é meu livro devocional, chamado O Cheiro das Águas. É uma coletânea de vários livros, de vários textos meus, escritos e publicados na revista Vida Cristã, que é uma revista feminina da nossa denominação. Então, eu tenho vários textos que eu publiquei lá, e aqui eu fiz uma coletânea e juntei nesse livro aqui. Portanto, O Cheiro das Águas é o meu livro devocional, tá legal? Sobre essas questões, né? Você pode ver a versão impressa e e-book Kindle também. Esse aqui é o livro mais engraçado, né? Trabalho aqui de uma cultura pop, né? Nesse livro aqui, O Superigrejado e o Herege, na verdade, a junção de dois e-books menores meus, onde eu trabalho os Simpsons, né? Os Evangelhos segundo os Simpsons. Então, você pode adquirir esse livro aqui, ou digital, ou impresso, e você vai conhecer quais as referências dos Simpsons, desenho animado dos Simpsons, né? As referências aos evangélicos. Não é o evangelho, é os evangélicos, tá? É bem interessante, é engraçado, se você gosta dos Simpsons, você quer rir um pouquinho, tá aqui, né? Um livro interessante. Essa aqui é uma comédia recente que eu escrevi também, As Lendárias Trapalhadas do Apóstolo Valdir Crey, né? Só pelo título você já vê o quanto o livro é engraçado. Então, você vai ver aqui, ó, uma história hilariante sobre a busca por fama, poder e riquezas, né? É claro, com muita heresia também, né? Eu acho que o pastor Anderson vai adorar essa comédia aqui. Eu acho que ele vai gostar muito, né? Se você quiser adquirir, ó, versão impressa, e-book Kindle e e-book PDF também, tá? Tenho também cursos. Olha quanta coisa que eu posso oferecer, né? Esse curso aqui é pago, mas ele não é caro, ele é baratinho. Você pode clicar aqui, ó, e adquirir o curso Introdução à Exegese Bíblica. Você vai aprender de modo fácil, simples, mas ao mesmo tempo abrangente, tudo o que eu faço, inclusive escrevendo os meus livros, né? Você vai aprender a fazer com esse curso aqui. Veja que barato, né? Você gosta do meu material, gosta da minha abordagem? Nesse curso aqui, que não é caro, é coisa de R$ 30 mais ou menos, aproximadamente. Nesse curso aqui você vai aprender todo em vídeo, com atividades, você vai aprender a fazer o que eu faço. Veja que legal, né? É outro curso também pago, esse aqui também é baratinho também, é o curso Exegese e Exposição. Aqui você vai aprender também os caminhos da exegese bíblica, como esse anterior aqui, né, também. Vai aprender a mesma coisa de modo diferente, das aulas diferentes em vídeo.
E na parte de exposição, você vai aprender a fazer pregação expositiva. Eu ensino aqui a técnica de usar a exegese para fazer pregação expositiva. Uma aula também dinâmica feita por mim nesse curso. Você pode adquirir clicando aqui, tá? Esse aqui, ó, é outro curso meu, Panorama do Antigo Testamento. Você pode também ter acesso a esse material aqui, todo o Antigo Testamento falado de modo abrangente, mas ao mesmo tempo resumido, né? E simples também. São aulas que eu fiz também com o pastor Edauro também, participou de algumas aulas. Então você vai gostar, tem muitas aulas bônus, além das próprias aulas em si do Antigo Testamento, né? Então você vai gostar, pode também adquirir o curso clicando aqui, tá? Esse meu curso aqui também é barato, ele é mais técnico. A Trindade é revelada na Bíblia hebraica. Você vai ver que a Bíblia hebraica, ou seja, o Antigo Testamento, já dava pistas assim bastante claras sobre a Trindade desde o Antigo Testamento. Não é uma coisa apenas do Novo Testamento, mas é desde o Antigo Testamento, tá? Você pode adquirir o curso aqui, ele é bastante baratinho, tá legal? Outro curso aqui, Introdução ao Estudo do Apocalipse, que eu fiz aqui com a ICR Cruz, você participou com a gente. Se você quiser adquirir o curso inteiro, todas as aulas com o pastor Aderson, né? Você pode aqui, ó, adquirir o curso inteiro com todas as aulas aqui e material bônus também. Então, essa é a página final para já entregar a palavra para o pastor Aderson. Aqui você tem o meu e-mail para contato, meu WhatsApp, para você fazer contato também, pedir meus materiais, informações sobre o que eu faço. Aqui nesse meu site da Editora Contextualizar, você tem e-books gratuitos e tem cursos gratuitos também em vídeo. Você acessa pelo site da Editora Contextualizar. Só clicar aqui. E as minhas redes sociais, YouTube, o podcast Exegese de Exposição, no seu agregador preferido, minha página do Facebook, Instagram e o antigo Twitter, atual X, né? Twitter X. Você pode, então, me acessar em qualquer uma dessas redes sociais, inclusive, né, o site daqui da Editora Contextualizar. Tá legal? Pastor Aderson, a palavra agora é sua. Fique à vontade para o término. Joia, 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 muito bom. Quero também dar bom dia a outras pessoas que passaram por aqui. A Marli Miranda, tudo bem, Marli Miranda? Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Só recapitulando aí, amados irmãos, a respeito desse período, chegamos no final do ano, eu quero agradecer o apoio de cada um dos amados irmãos para conosco, eu quero agradecer o carinho, eu quero agradecer aos amados irmãos por estarem conosco nas lives, tanto na terça, na quarta e na quinta-feira, tá bom? Que Deus abençoe o final de ano de vocês, que Deus dê um excelente Natal para vocês. Vale ressaltar também que nós estamos entrando de recesso, o recesso vai vir mais cedo. Esse ano foi um ano muito pegado para a gente, né? Muita correria, muitas atividades, e aí o nosso físico sentiu um pouco, bem como também a nossa emoção. Então, nós estamos entrando de recesso e, se Deus permitir, retornaremos em fevereiro, hein? Em fevereiro nós estaremos retornando, Manhã com Deus, também com o nosso querido amigo Reverendo Davidson, que ele já tinha alguns cursos aí na agulha, né? E esse outro que ele comentou também sobre intercessão, se não estou equivocado. Nós retornaremos, se nós vai entrar também na esteira aí, para que possamos, né, aprender com o nosso querido irmão e amigo, tá bom? A Zuleida está falando assim, né? Faça um passeio nas redes sociais, pelas redes sociais do pastor e delicie-se com a sua sabedoria, com a sabedoria que Deus lhe dá. Eu sou consumidora dessas delícias. Amém, 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 amém. Aí, hashtag fica a dica aí para as irmãs, para os irmãos, né, a respeito aí das redes sociais que o nosso querido amigo disponibilizou para você entrar, para você acessar e também fazer alguns cursos, né, que com certeza vão te ajudar, vão contribuir com o crescimento espiritual, com o amadurecimento também da fé.
Tá bom, amados irmãos? Então, só relembrando, entramos de recesso. Em fevereiro retornaremos aí com o reverendo Davidson com as demais atividades. Não esqueçam de orar por nós, família pastoral em Aracruz, hein? E pelo trabalho aqui também em Aracruz. Tá bom, meus amados irmãos? Eu vou chamar o reverendo Davidson para fazer as suas últimas considerações. Meu amigo, suas considerações finais e logo depois eu o convido também para fazer a oração final, tá bom? Obrigado, meu querido pastor Aderson. Já adiantei aqui os livros, né? Então já fechamos o ano do ponto de vista literário aqui. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas, de tudo que aprendemos aqui juntos. E faço o meu convite, compre os meus livros, né? Tanto não apenas para me ajudar no ministério, mas também para enriquecer o seu conhecimento da palavra de Deus, tá? É uma promessa que eu faço. Comprando o meu material, você vai terminar a leitura com bastante conhecimento bíblico, tá bom? Essa é a nossa proposta desde que eu fui chamado aos 15 anos de idade. Minha consideração final, portanto, é desejar um Feliz Natal, um feliz ano de 2025 para todos nós. Que Deus nos abençoe, nos dê saúde, paz. O resto, o pastor Aderson corre atrás, né? Porque ele tem bastante recursos aí ao longo da sua vida. Então, é um grande prazer para mim estar com vocês aqui todas as semanas, trazendo os estudos, conhecimento, conteúdo. Boas festas a todos, tá bom? Obrigado, nossa irmã Zuleida, né? Por essas, sempre, né? Pelas suas palavras carinhosas. Que Deus abençoe nossas férias, que Deus abençoe o nosso fim de ano, que haja muitas bênçãos do Senhor na nossa vida, tá legal? Vamos fazer a oração final, então, e após a oração final, o pastor Aderson volta com a palavra para terminar o nosso estudo de hoje, tá bom? Para te exaltamos por esse estudo que tivemos aqui na tua palavra, agradecemos a ti por essa jornada de estudos, fechando hoje com o livro de Jó, e o quanto encaixou bem, Senhor, o quanto fechamos numa época apropriada para o fechamento, terminando então essa temporada de estudos para 2024. Nós te exaltamos porque tivemos essa oportunidade. E agora pedimos a Ti a bênção, Senhor, para que possamos ter um 2025 cheio da Tua bênção também, cheio da Tua graça, com novos estudos, com novas abordagens e com novos conhecimentos da Tua palavra revelados aqui, com toda a ferramenta que a exegese pode nos dar. Nós então te exaltamos, nós então te agradecemos, pedimos a tua bênção para o pastor Aderson, para a Cris, para a Ágata, para toda a sua família, os seus parentes também aqui no Rio de Janeiro, que todos sejam abençoados por ti. Peço também a ti pela minha família, pela minha igreja, pela igreja de Aracruz, que todos, ó Pai, possamos ser ricamente abençoados por ti. Assim pedimos a ti estas bênçãos, em nome de Jesus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Amém, queridos e amados irmãos. Orem também pela Cíntia, né? Zilmar Guimarães, ela compartilha. Então vamos ser insistentes na oração em favor da nossa querida e amada irmã Cíntia. Tá bom? Tenham todos um Feliz Natal. Reverendo Davidson, minha gratidão, meu carinho por disponibilizar sempre esse tempo na parte da manhã, às quartas-feiras, para nos abençoar, para nos edificar, para nos fortalecer. E eu tenho certeza que muitas pessoas estão conhecendo mais a respeito daquilo que Deus idealizou, requer de cada um deles por meio desse veículo, dessa live que nós estamos realizando. Agradeço a Márcia também por nós, tá bom? Feliz Natal para todos vocês. Irmãos, shalom, beijão. Shalom, Feliz Natal, shalom. Natal.